vocês são ultra mega, vocês são da categoria dos blaster. Aprove o Senhor colocá-los assentados nas regiões celestiais. Muito bom, gente, eu estou muito feliz, como eu disse, e aquele friozinho novamente está presente aqui. E eu pergunto ao meu Senhor, por que eu estou assim, com esse friozinho? Eu falei, porque você está diante de pessoas muito importantes. Quando você está diante de pessoas muito importantes, é natural esse friozinho. E é assim que eu me sinto, viu, meus irmãos? De coração. Não é clichê, não, é genuíno. Eu estou diante das pessoas mais incríveis da face da terra. As pessoas mais lindas da face da terra. As pessoas mais mega da face da terra. Eu lhe digo, irmãos, o Senhor escolheu você para a última volta do ponteiro. Você foi escolhido pelo Senhor. Não é mistério para ninguém que o Senhor está, as coisas estão chegando, qualquer momento a igreja é arrebatada, tomada, e nós fazemos parte dessa última hora. Você foi escolhido para isso. Deixa eu só pedir para diminuir só um pouquinho o retorno, que eu pedi para eles aumentarem, por conta da minha voz, mas só um pouquinho por conta da microfonia que está dando. Só diminuir um pouquinho. Obrigado. Vocês são lindos demais. Vocês são incríveis. Gente, olha, continuo dando microfonia. Deixa eu falar o seguinte. Hoje à tarde, em São Paulo, é o nosso principal dia de reunião. De 1h45, e aí eu estive participando das reuniões via Zoom, né? E depois eu fui orar, buscar Deus sobre esses dias aqui, e eu senti o Senhor falando comigo assim, olha, fala isso com a igreja. Quando Jesus morreu, e foram dias muito sombrios, porque inclusive causou inicialmente muita tristeza no coração dos discípulos, aqueles que iam, exemplificados por aqueles discípulos que iam para Emaús, caminho de Emaús, iam tristes, porque realmente foram dias difíceis para a igreja. E assim como passado a morte, veio a ressurreição do Senhor. E depois da ressurreição, passado um tempo, o Senhor reúne os apóstolos e dá um comando para eles. O comando foi: vão para Jerusalém e não saiam de lá até que vocês sejam revestidos de poder. Em outras palavras, trazendo para a linguagem de hoje, vão e vocês serão empoderados, em power, em poder. Então, hoje orando ali no hotel, buscando a Deus, e eu senti o Senhor dizendo ao meu coração, foram 2 anos sombrios que o mundo passou, não foi apenas o Brasil, mas o mundo passou. E como eu disse ontem, muitos segmentos foram afetados, mas a igreja do Senhor estabelecida foi uma das mais afrontadas. O espírito do desânimo, de tirar o poder da igreja, de desempoderar a igreja. É impressionante como o espírito do engano se prevaleceu disso, e foi enganando pessoas, e até o dia de hoje tem enganado pessoas, com desânimo, com as impossibilidades, com os enganos. Você não é incrível, você não é para tirar essa essência da igreja, que é a essência de conquista. Agora, dizia o Senhor a mim, hoje à tarde, orando, passaram 2 anos sombrios, difíceis, e assim como o Senhor disse para os apóstolos, discípulos, falou: vão para Jerusalém, não comecem nada até que vocês sejam revestidos de poder. Trazendo para a linguagem de hoje, a linguagem que o Espírito Santo tem falado conosco nesse ano, especialmente no ano de 2022, é mais ou menos isso, como disse o pastor Lima. Começaram o ano com o pastor Luciano Subirá,
Mas aí chega um momento que o Senhor, é como se Ele desse a mesma voz de comando lá de trás: vão para a conferência e recebam poder, e sejam empoderados. Passaram dias difíceis, passou. Eu expliquei isso ontem, não temos explicações, porque o Senhor tomou para si alguns, outros não, enfim, não sabemos, preferimos descansar em Deus. Todavia nós que permanecemos aqui, nós temos que continuar a guerra, a batalha, e não faremos isso, e não conquistaremos, se não formos de fato empoderados, entende? Então o Senhor disse: vão para Jerusalém, ou seja, vão para a conferência, ali haverá um tempo de empoderamento. Então, como foi ontem, hoje não será diferente, e hoje o Espírito Santo falou isso ao meu coração, já compartilhei com o pastor Lima, pastor Gilvan. Olha, eu vou procurar ser breve aqui no ensino, na palavra, porque nós queremos ministrar sobre você, nós queremos estender a mão sobre vocês. E eu vou lhe fazer um pedido, irmãos: fica no céu, não desce para a terra, ou seja, recebe o que o Senhor tem para você. O Senhor escolheu você para conquistar essa cidade, você foi escolhido pelo Senhor para conquistar essa cidade. Estão comigo? Muito bem, não vos escandalizeis com meus temas de pregação, tá, gente? Cada pastor com a sua loucura, tá bom? Por favor, não. Ontem foi os incríveis. Que é isso, pastor? Eu já expliquei que não eram os incríveis. Então, o tema de hoje é um pouco diferente, não é na mesma linha hollywoodiana, viu, gente? Mesma linha de super-heróis aí, mas entendam o que está por trás. Quando o pastor Lima orava pela minha vida, eu senti, poxa, que legal, porque muitas vezes o tema já nos assusta um pouco, mas espera, entenda o que está acontecendo, porque o Senhor certamente, com a ajuda do Espírito Santo, falará com você, ok? Hoje o tema é Liga da Justiça. Liga da Justiça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu orava há tempos atrás e eu senti o Espírito Santo, prepara uma palavra nessa direção. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração: por que Liga da Justiça? Eu vou explicar para você. Nossa família, minha parentela, hoje minha família, Ildes e meus filhos, mas meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós viemos de uma família muito complicada, se eu posso assim dizer. Meu pai é alcoólatra de passar 15 dias embriagado. Por conta disto, ele não cuidava da gente, da casa, não cuidava das responsabilidades. Minha mãe envolvida muito com feitiçaria, com muita depressão, muito desejo de se suicidar. Meu irmão envolvido logo na pré-adolescência, na adolescência, na verdade, com drogas. Muito cedo ele se envolve com isso. Nossa família, assim, totalmente fragilizada, fragmentada. E a nossa casa, minha casa, era, com meus pais, né, era uma casa sitiada literalmente por demônios. Porque estava presente ali a depressão, estava presente ali o vício, os vícios, na verdade, estava presente ali o meu pai. Não entendo que eu estou tirando a roupa do meu pai, não é o objetivo, tá, gente? Estou contando a minha história. Meu pai, infelizmente, nunca foi fiel, leal ao casamento, à família, enfim, pensa numa situação caótica, difícil. E eu lembro quando eu, ainda adolescente, criança, na fase infantil, entrando para a adolescência, eu assistia o desenho da Liga da Justiça. Né? Os irmãos lembram? Não vou dizer os mais velhos, vou dizer os mais lindos e experientes, né? Lembram do desenho da Liga da Justiça? Mais ou menos assim: enquanto isso, na sala de justiça. Não é isso? Enquanto isso.
E a história do desenho é que o mal operava na terra, né? Operava, eu não sei se os mais jovens não vão lembrar, mas os mais lindos e experientes, aliás, todos são lindos, viu? Mas eu estou trazendo aí para a casa dos que estão acima de 35, 40, 45, por aí vai. O Senhor, desculpa, a moral da história do desenho é que o mal operava na terra, estava operando, não é? E aí, para resolver o problema da maldade, é que se acionava a Liga da Justiça. Os irmãos lembram disso? Os que assistiam esse desenho, não é isso? Estava lá operando, e aí vinha, enquanto isso, na sala de justiça. É a Liga da Justiça, Superman, Mulher Maravilha, Super Gênios ativar, né, que eram os super-heróis daquela época. E como esse desenho entrou no meu juízo, de certa maneira, lá próximo já na adolescência, vivendo todo esse caos dentro da minha casa, literalmente, sabe, meu pai é alcoólatra, e muita agressão. Eu lembro que uma vez ele embriagado, ele foi discutir com a minha mãe, e eu não sei, eu era daqueles filhos que ficava ali próximo da mãe, ninguém tocava na minha mãe. E aí um dia ele foi e deu um tapa na minha mãe, eu estava atrás, ela baixou e o tapa pegou em mim, eu vi estrelas e mais estrelas. E por inúmeras vezes, Liga da Justiça, inúmeras vezes, talvez dos 5 filhos, somos 5 filhos biológicos e 2 filhas do coração. Enquanto isso, na sala de justiça, inúmeras vezes, Giovanni, por ser o filho mais, digamos assim, todos nós amávamos a mãe, mas era o filho que mais ficava ali com ela. E por muitas vezes eu tirei literalmente a faca da mão dela, que ela ia se suicidar. Hoje a minha mãe não está mais, ela já foi para estar com Jesus, não se suicidou, viu gente? Eu digo que foi tomada pelo Senhor, né? Ela foi tomada pelo Senhor em 1996. Mas deixa eu dizer, e algumas vezes eu fui para tirar a faca, porque ela queria se suicidar. E eu dizia assim, chorando assim, segurando-se na faca, a mão dela tremendo, eu chorando. Aí eu dizia: mãe, não faz isso, eu te amo, não faz isso. Aí ela era uma espécie de manifestação demoníaca, ela dizia, tremendo assim, com os lábios tremendo: ninguém me ama, eu nasci, eu vivo o inferno. E ela tremendo assim, eu não, mamãe, e eu não fui converter com 22 anos, isso era por volta de, acho talvez 10, 12, 13 anos, e aí eu lembrei-me do filme, do desenho. Poxa, o mal tá operando dentro da minha casa, e eu lembrei, é como se eu dissesse na minha inocência, não conhecia Deus, fui conhecer depois, como se eu dissesse: Senhor, manda alguém, envia alguém, pois nós estamos sofrendo. Manda o super-homem, a Mulher Maravilha, olha como é que são as coisas, né? Manda a Liga da Justiça. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tempos depois, o Espírito Santo me revelara que aquela oração inocente, ingênua, eu não sei como posso te falar isso, foi atendida. Porque não a Liga da Justiça da ficção, não a falsa no sentido de não ser verdadeiro, viu gente? Mas a verdadeira Liga da Justiça chegou na minha casa. Eu falo com emoção isso. E eu quero explicar isso para você nesta mensagem. Eu quero explicar quem é essa Liga da Justiça, quem compõe essa liga. Tá bom, meus irmãos? Então, eu quero convidar você a viajar comigo nesta mensagem. Eu fui pesquisar a palavra liga, ela significa aliança
aliança entre pessoas com objetivo comum. Eu quero convidar você a abrir comigo Gênesis capítulo 1, versículo 26. Faz parte do meu PowerPoint, então eu quero que você pode me acompanhar aqui também, por gentileza. Esse é um pronunciamento que Deus faz. E perceba o pronunciamento do nosso Criador. Olha o que ele diz. Também disse Deus, façamos me ajudem, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa, ponto vírgula, tenha este homem o quê? Domínio. Isso aqui é demais. Quando eu escrevi essa mensagem, o Espírito Santo me dissera isso. Por que Deus não fala no singular quando Ele se pronuncia? Por que Ele pluraliza? Sabe por quê? Porque aqui literalmente estava sendo formada a verdadeira Liga da Justiça. Por quê? Deus poderia dizer, eu faço o homem, e esse homem vai ser semelhante a mim. Mas ele disse o quê? Façamos. Então, nesse momento ele disse, façamos. Por quê? Porque quando ele faz esse pronunciamento, ele não está só. Ele está acompanhado da incrível pessoa de Jesus e da incrível pessoa do Espírito Santo. Então aí está o Pai, o Filho, o Espírito Santo e me ajudem, e o homem. Então eu posso dizer à igreja nessa noite que a verdadeira, antes de eu afirmar isso mais uma vez, guarde essas palavras no seu coração. Você nunca esteve fora dos planos de Deus. Não é uma palavra solta o que eu estou dizendo, porque às vezes falta essa compreensão para a igreja. Como se o Senhor me salvasse a minha vida apenas para ficar num banco sentado. Nunca foi esse o propósito de Deus. Deus nunca sonhou que o homem fosse assim. Deus já sabia que você, nós faríamos parte do seu plano de saquear o inferno e povoar o céu. Nós faríamos parte do plano de Deus para chegar aonde está a maldade e ordenar que a maldade saia e que a bondade chegue. Eu vou já explicar para você por que eu estou afirmando isso e você vai me entender. Mas vamos lá. Dentro dessa perspectiva, nós podemos dizer então que a verdadeira Liga da Justiça, quando eu apresentar, acho que é o meu próximo slide, segure lá. Eu queria que quando eu apresentasse aqui para a igreja, inclusive o baterista já deve ficar aí, que não, hoje vai ter barulho, já fica ligado, viu, meu batera? Quando eu apresentar aqui a verdadeira Liga da Justiça, eu queria que você desse um pulo de 50 metros de altura dessa cadeira. You are incredible. Wow. Thank you so much. Eu acho que eu vou para os Estados Unidos fundar a igreja lá, gente. Estou meio inglesiano aqui, olha só. Vamos aplaudir o nosso baterista. Então, eu queria que você entrasse no mundo espiritual comigo agora. Eu posso afirmar a todos nesta noite que Boa Vista, as cidades vizinhas serão alcançadas muito mais rápido se a igreja entender o que o Espírito Santo falará a ela nessa noite. Então, que rufem os tambores, para que a igreja celebre com muito louvor, não a Liga da Justiça da ficção, mas a verdadeira Liga da Justiça. Prepare-se, eu vos apresento agora
A verdadeira Liga da Justiça. Yeah! 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 Uou! 60 para sentar, viu, gente? 60. Meu Deus, eu tô entre a cruz e a espada aqui, porque eu quero gritar, eu quero pular, e a minha voz está uma batalha espiritual. Rogai por mim, pregador, viu? Rogai por mim, pregador. Aqui está, irmãos, a verdadeira Liga da Justiça. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deixa eu dizer uma coisa para você. 2 Coríntios, não vai aparecer aí, mas 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Você foi chamado por Deus para fazer parte da Liga da Justiça, da verdadeira Liga da Justiça. E eu rogo diante de Deus que o Espírito Santo vos revele. Irmãos, a minha oração hoje, eu passei literalmente o dia em espírito de oração, para que seja uma revelação, que não seja um tempo, que não seja uma noite comum, que seja a noite do Espírito Santo. Num processo de execução mesmo, de entrar, de atacar, de avançar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você nunca entendeu as coisas assim, eu quero que a partir de hoje você entenda com uma revelação. Nós estamos envolvidos em uma guerra. Não tem como tirar isso do cenário. Que guerra? Entre o bem e o mal. Entre o amor e o ódio. Entre os vícios e a libertação. A igreja está no meio desse cenário. Quantos me entendem? Então, olha o lado, tem o lado da luz e o lado das trevas. E esses dois mundos operam na terra. E ainda que nós disséssemos: pastor Giovanni, será que não há um certo exagero? Não é bem assim? Eu queria dizer para você, talvez você tenha razão, mas não é. Eu vi por anos após anos, o meu pai sendo massacrado por um espírito de alcoolismo, onde os demônios colocavam o pé no pescoço dele. Anos após anos, via minha mãe sofrendo horrivelmente com depressão, suicídio. E deixa eu lhe dizer uma coisa, a miséria e a fome entraram na nossa casa também. Eram vários moradores ali, morando, convivendo, e era traição, mentira, fome, depressão, suicídio, miséria, ali, irmãos, um demônio do lado do outro segurando, e eles dominavam. E não adianta a gente dizer: mas pastor Giovanni, não é bem assim. Irmãos, talvez ao lado da nossa casa, alguém que a gente conhece, você deve conhecer alguém, que a opressão maligna dos vícios, da separação, do ódio, dos vícios, da droga. Existem pessoas que estão dizendo: eu não sei mais o que eu faço. É porque às vezes nós não olhamos as coisas assim. Você vê às vezes a casa de alguém, parece tão perfeito, mas lá dentro, irmãos, escute o que eu estou lhe dizendo, lá dentro tem toda sorte de espíritos malignos oprimindo as pessoas, e elas sofrem. É só você conversar com alguém só um pouquinho e ela vai abrir o jogo, porque o mal, ouça-me, o mal está operando na terra, e só tem uma maneira de reverter esse quadro: é a Liga da Justiça. Olha o que está escrito aqui, Efésios, por gentileza. Esse é o lado do mal, o lado de lá. Olha só,
Já mostrei o lado de cá, agora esse é o lado de lá, olha só. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, se contra, olha aí a lista, principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. São seres espirituais que oprimem. Estão comigo, gente? Quem trabalha com libertação consegue discernir um pouco mais. Espírito da pombagira, espírito da sensualidade, espírito do vício. Eles estão aí operando, oprimindo pessoas. Quantos casamentos que estão ameaçados, porque o espírito da pornografia, o espírito da imoralidade, o espírito da mentira, está ali dentro. Só tem uma maneira de reverter o quadro: chamar a Liga da Justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse mal, esses seres estavam operando. Deixa eu dizer algo para você nesta noite. Vamos trabalhar um pouco o conceito da terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus morre e ressuscita, antes de morrer, ele diz uma palavra, tetelestai. Antes de morrer na cruz, ele diz tetelestai. Sabe o que ele está dizendo? Está pago, está resolvido. Vou traduzir para você entender. Essas casas, essas famílias, essas pessoas, os moradores que estão ali, estão ilegais. Eles não são os verdadeiros moradores daquela casa. Porque Jesus já pagou o preço da reintegração de posse. Quantos me entendem? Isso aqui é muito espiritual que eu estou dizendo para vocês. Os moradores que estavam dentro da nossa casa, eles estavam ilegais, porque Jesus já tinha pago o preço. Todo o meu sofrimento como integrante daquela casa, clamando a Deus que enviasse alguém, porque os moradores indigestos estavam ali, e eles não eram os verdadeiros moradores. Então quando Jesus morre, ele diz tetelestai, eu estou pagando com meu próprio sangue a reintegração de posse. Esta casa, esses moradores são meus. Eles pertencem a Jesus. Não são de Satanás. Não foi que Satanás que derramou sangue por eles. Quem derramou sangue por eles foi Jesus. Vocês sabem disso. Não foi apenas por nós. Nós já estamos selados. Mas é por eles. Então o que eu quero dizer com isso, meu irmão? O justo juiz já assinou, na pessoa do seu filho, na pessoa do Espírito, já assinou a reintegração de posse. Agora o que tem que acontecer? Todos nós agora somos oficiais de justiça. Nós temos que pegar esse documento, estão comigo? Assinado a peso de sangue, chegar naquela casa e dizer: moradores, vocês estão ilegais aí, essa propriedade pertence à raiz de Davi. Vocês têm que se retirar daí. Querem sair por bem ou querem sair por mal? É assim que acontece uma reintegração de posse. Se as pessoas não quiserem sair, o juiz já decretou. O oficial de justiça apresenta. Se não quiser sair, aí chama as forças militares. Quantos me entendem? Espiritualmente falando, não é diferente. Então vamos lá, voltando para a minha história. Estava lá nós, sofrendo, e os moradores lá dentro da minha casa. Aí, olha a estratégia do Espírito Santo. Multiplicou, por isso que eu acredito muito na multiplicação de célula, viu gente? Pense em alguém que acredita nisso, sou eu. Por que, pastor Giovanni? Porque eu sou fruto disso.
além dessa situação caótica, eu ainda era religioso e meio. Eu era em Santarém, para vocês entenderem, como Saulo. Eu fui pedir carta aos sacerdotes para mandar prender, principalmente o pastor Eibe e o Lucas e o Eibe, que na época, assim, eu estou espiritualizando para você entender de todas as igrejas evangélicas, eu detestava todas. Mas a da paz era a que eu mais odiava. Não, é verdade, isso aconteceu comigo. Tinha tanto ranço contra esses crentes. Olha o que é um homem cego de entendimento. Que quando eu descia ali na Borges Leal, quando eu passava na frente da sede regional, eu ia passando, virava a cara para o outro lado. Os crentes sem vergonha. Irei matar todos. E vou pedir carta aos principais sacerdotes para prender. Eu brigo com o pastor Eibe hoje. Pastor Eibe, eu fui pedir carta para mandar ele prender. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Religioso. Aí o Espírito Santo faz o quê? Olha só, fica ligado no mundo espiritual. Olha, porque a gente fala assim, pode pensar, pastor, como é que eu faço parte da Liga da Justiça? O senhor está dizendo aí que Deus já pensava em mim, já pensava na minha vida. Como é que isso acontece? Como é que acontece na prática? Veja bem, toda sorte de evangelismo, toda sorte de tudo isso, de culto, de liberdade, tudo isso é maravilhoso. Mas na prática, você se torna parte da Liga da Justiça quando você entende que você é um oficial de justiça. Todos me entendem? Porque é a igreja nas casas, irmãos, é que vai fazer toda a diferença. E foi essa a diferença que fez na minha vida. Por quê? Porque multiplicou uma célula, na época nós chamávamos de grupo familiar, para o lado da casa da mamãe. E aí está lá uma oficial de justiça. Interessante. Essa irmã, depois de Jesus, jamais me esquecerei de uma irmã chamada Sônia. Jamais. Sônia entrou para a história da minha fé, da nossa fé, para toda a eternidade. Quem é a Sônia? É a líder da célula. Ela é a oficial de justiça. Estão comigo? Por quê? Porque a Sônia, olha o plano de Deus. Nós estamos sofrendo aqui nesta casa vícios, problemas, miséria. Minha mãe querendo suicidar. Aí eu clamo: Deus, socorro! Socorro! Manda alguém. Aí eu me lembrei do desenho dali. Manda a Mulher Maravilha com o seu laço. Superman, manda. Olha só. Aí Deus falou assim, Ele ouviu a minha oração, que iria se materializar anos depois. Por quê? Porque a Marcela multiplica para o lado da minha casa. E quem é oficial de justiça? A Sônia. Aí a Sônia pega, olha só gente, isso aqui aconteceu comigo. A Sônia pega o documento assinado com o sangue de Cristo. Porque Deus, Jesus, o Espírito Santo e a Sônia. Essa foi a Liga da Justiça que foi lá em casa. E eu lembro de uma certa vez, Sônia chega lá em casa, eu ainda não tinha me convertido, eu me converti depois. A Sônia chega e diz assim, e fala assim: Irmã Graça, já profetizando a minha mãe. Irmã Graça, porque a Sônia, irmãos, é aquela mulher que entendeu o reino de Deus. Jejum, oração, que oficial de justiça. Jejuava, orava, pagava o preço pela gente. E a Sônia chega lá e fala: Irmã Graça, Deus lhe ama. Aí a minha mãe responde: ama nada. E sai daqui. Porque eu nasci para sofrer, infelizmente. Sônia, Deus não me ama, porque se me amasse, não me deixar viver assim. E a Sônia, oficial de justiça, com um documento na mão, disse: não, Deus te ama. E Deus vai mudar essa situação, irmã Graça. Esses moradores estão ilegais. E eu estou ordenando agora a retirada deles da sua casa. E todos eles vão sair, porque eles estão ilegais nessa casa.
E eu literalmente vi a Sônia dizendo: querem sair por bem ou por mal? Porque se quiser por mal, eu já chamo um exército de anjos. E a chapa vai esquentar. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe o que aconteceu? Irmãos, eu vi isso no mundo espiritual. Olha, a oficial de justiça, a líder de célula, jejuou, orou, pagou o preço, cumpriu com a sua missão, entregou o documento, disse: podem pegar um na mão do outro e sair desta casa, porque ela foi comprada a preço de sangue. Saiam! Irmãos, eu vi isso acontecer. Eu vi isso acontecer, um demônio atrás do outro, literalmente. E a Sônia, oficial de justiça: muito bem, agora que entre o verdadeiro dono, os verdadeiros moradores. Jesus, por favor. Espírito Santo, por favor. Paz, por favor. Alegria, por favor. Provisão, por favor. Essa é a verdadeira Liga da Justiça. E você que está aqui debaixo do som da minha voz, por favor, olha, se tem uma coisa que o Espírito Santo é educado. Ele é incrível. O Espírito Santo é incrível. Ele não força ninguém, mas se você permitir, já para os que já entenderam que são oficial de justiça, continue. Mas quem ainda não entendeu que foi chamado para fazer isso, o Espírito Santo está revelando isso para você hoje. Você faz parte da Liga da Justiça. Você faz parte da Liga da Justiça. Eu ouso dizer e vos afirmo, já tem demônios se suicidando. Porque dentro desta igreja é um ambiente profético. Nós já estamos vendo, todo esse exército aqui, muito mais, saindo com o documento assinado a preço de sangue, abrindo grupo de evangelismo, entrando nas casas, anunciando: saiam moradores, vocês não são os donos daí. Vício sai, droga sai, traição sai, separação sai. E que entre Jesus, que entre o amor, que entre a paz, que entre a alegria. Façamos o homem, façamos você, disse o Senhor. Você faz parte da Liga da Justiça. E eu quero agora, irmãos, antes de completar esse sermão, eu quero chamar os integrantes da Liga da Justiça aqui para essa conferência. Eu queria convidar você a celebrar com toda a tua força. Eu queria que você, cada integrante da Liga da Justiça que for chamado nessa tela, eu quero chamar você para celebrar. Hoje nós faremos, como bons soldados de Cristo, um tributo ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo. Quantos me entendem, digam amém. E digo mais, cada força, cada grito, cada júbilo é a força de um exército que vai conquistar essa cidade e região. Quantos me ouvem, digam amém. Então catuca o irmão do teu lado, fala assim: meu irmão, é a hora da festa. Diga para ele. Diga para ele: nós estamos celebrando a conquista de Boa Vista, a conquista de Roraima. Preparados? Cada integrante aqui, eu quero que você dê um salto de 30 metros de altura. São verdadeiros super-heróis. Estão comigo? Diga amém. Então, preparados, o Espírito Santo, Senhor, me dê saúde aqui na garganta. Já tomo posse, porque a chapa vai esquentar, meu irmão. Eu vou te falar uma coisa: Deus lá está levantando um exército de homens e mulheres, um exército de incríveis, um exército de verdadeiros Superman, Mulher Maravilha, super gênios ativar do mundo espiritual. Quantos estão comigo? Diga amém. Então, que rufem os tambores. E o ore, incrível. Eu vou tirar aqui, pastor, que a chapa vai esquentar aqui, ó. O negócio vai pegar, meu irmão. Me ajude aqui, meu pastor. É para me pular aqui, eu vou voar. Eu vou lhe mostrar, ainda hoje, biblicamente, que você tem poderes sobre-humanos.
biblicamente, o pastor está com heresia, não, vou lhe mostrar na palavra, que você é o verdadeiro super-homem, que você é a verdadeira Mulher Maravilha, que você é o verdadeiro homem de ferro, homem de fé. Então comigo, diga amém. Então catuca o irmão do outro lado, fala: meu irmão, chegou a hora. Que rufem os tambores. Bate os pés assim. Isso, tá lindo, mais forte, mais forte. O primeiro integrante da Liga da Justiça. O primeiro integrante da Liga da Justiça. Para que nós celebremos a conquista desse estado. Para a glória de Deus. O primeiro integrante é... Deus! Ei! 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 Tributo, tributo, honra, glória, louvor. Yeah! Yeah! Aleluia! Aleluia! 60 para você sentar. Esse é o primeiro integrante. Olha só o que está escrito acerca do primeiro integrante. Corta para mim. Lucas 18:7. Não fará Deus. Só a ala direita aqui. Não fará Deus. Por favor, a ala esquerda. Catuca o irmão do lado. Solta a voz, solta a voz. Não fará Deus. Eu preciso dar mais uma chance para vocês. Não fará Deus. Meu Deus, eu preciso dar uma chance para cá. Não fará Deus. Meu Senhor, estou brincando. Olha aqui comigo. Não fará Deus justiça. Agora aqui, ó. Aos seus escolhidos. Você sabe que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, embora pareça demorado. Mas eu lembro do meu choro. Deus, socorro! Até que Deus enviou, Jesus enviou, o Espírito Santo enviou a Sônia, que líder. Interessante, ela continua liderando uma célula até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Mas só dela, palmas para a Sônia, é verdade. Eu acho que só da célula dela saiu centenas de células. De uma mulher que entendeu que era oficial de justiça. Meu Deus. Olha, perceba aqui, ó. Embora pareça demorado em defendê-los. Por que defendê-los? Porque somente a liga do bem pode repreender a liga do mal. Por isso que nós vamos multiplicar células, irmão, nessa cidade como nunca. Nós vamos entrar pelas casas com um documento assinado a peso de sangue. Depressão sai fora. Engano sai fora. Traição sai fora. Que entre a paz, a alegria, a fidelidade, que são os verdadeiros moradores. Então vamos para o segundo integrante da Liga da Justiça. Que rufe os tambores. Nos pés aí, por favor. Eu queria que você saltasse pelo menos 100 metros de altura. Nós estamos celebrando a vitória, a conquista de um território. O segundo integrante da Liga da Justiça. O segundo integrante da Liga da Justiça. O segundo integrante da Liga da Justiça. Eita, que o mistério começou. O segundo integrante da Liga da Justiça, para que a igreja celebre a conquista de Roraima. Yeah! Oh! Jesus! 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 Não, vamos fazer um corinho, gostei disso.
Mais forte! Aleluia! Aleluia! 60 para sentar, viu, irmão? Vamos ver o que as Escrituras dizem acerca da raiz de Davi, do Yeshua. Olha o que está escrito em 1 João 3,8, a parte B. Olha só, olha o que está escrito aqui, ó. Porque o diabo, o capeta, o derrotado, o pé de gancho, chifrudo, seja o que for, vive pecando. Uma tradução bem para os nossos dias é assim: vive aprontando, tentando levar as pessoas ao suicídio, separando casais, destruindo famílias, levando pessoas para áreas de destruição do caráter, sabe, levando para vício. Esse pé de gancho, chifrudo, seja o que for, ele vive aprontando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus. A Liga da Justiça entrou para destruir as obras de Satanás. Dentro da minha casa havia uma obra de Satanás, e saiu, sinceramente, irmãos, pela Liga da Justiça. Deus fez a parte dele, Jesus fez a parte dele, o Espírito Santo fez a parte dele, e a Sônia fez a parte dela. Façamos o homem, façamos você. Você nunca esteve fora dos planos de Deus. Ai, pastor Giovanni, que eu não sei falar, eu sou sei o que, não sei, meu irmão. A capacidade não é tua, vem do Senhor. Ele só precisa ouvir uma voz de ti: eis-me aqui, meu Senhor. Não é justo eu ver essas pessoas sofrendo, essas pessoas morrendo, se suicidando, e eu simplesmente ficar sem fazer nada. E eu não estou falando apenas de ser líder de uma célula, estou falando de ser um anfitrião, de ser um auxiliar, de ser um discipulador, de ser alguém nesse contexto de Liga da Justiça. Quantos me compreendem? Mais um forte aplauso a Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Então vamos ao terceiro integrante da Liga da Justiça. Que rufe os tambores. Me ajuda nos pés aí. Esse próximo da lista é para você pular 150 metros de altura. Meu Deus, o pastor está enlouquecendo. Nós vamos conquistar essa cidade, nós vamos conquistar essa nação. É a igreja reluzente, empolgante, cheia do fogo. O terceiro integrante da Liga da Justiça, que vai juntamente com você entrar nas casas, abrir grupos familiares, células, discipulando, cuidando das vidas. O terceiro integrante da Liga da Justiça o Espírito Santo. Ei! 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 Aleluia! Aleluia! 60. Meu Deus! Quantos estão compreendendo o que o Espírito diz à igreja? Não vos escandalizeis com o que haver de ouvir, peço com rogos. Mas nunca nós fomos criados por Deus. Façamos o homem para sentar numa cadeira. Façamos o homem para ficar ali. Não! Você faz parte do projeto de ação. E daí vem o Espírito Santo. Ele é incrível. Ele está conosco nessa guerra. Deixa eu dizer uma coisa para você. São quase 30 anos de paz, church. São 30 anos liderando célula. Estou lhe dizendo. Entrando nas casas. Agora em São Paulo, né? Nos apartamentos. Irmãos, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Já são dezenas e dezenas de casamentos restaurados. Eu estou lhe dizendo. São centenas de pessoas que abandonaram seus vícios. Já são literalmente milhares de pessoas que a depressão foi embora. Isso sim é saquear o inferno e povoar o céu. Agora com a participação direta da Liga da Justiça.
Por isso, vamos ver o que a Bíblia fala acerca do Espírito Santo. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Que fique muito bem claro, eu não tenho poder de mudar a vida de ninguém. Eu não tenho poder de transformar a vida de ninguém. Isso é função dele. O meu papel é pegar o documento, ir na casa e, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje, a minha mãe dizendo: Sônia, eu nasci com lágrimas. Eu nasci para o sofrimento, o meu marido é alcoólatra, o meu filho está nas drogas, eu não entendo, Sônia, Sônia é horrível. E a Sônia, oh meu Deus, essa mulher precisa, rapaz, eu vou dar um abraço nela em Santarém quando eu for. Ela olha para minha mãe e fala: irmã Graça, deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha só como ela vai chamar a Liga da Justiça, olha só. Irmã Graça, olhe para mim. E a minha mãe chorando, meio que depressiva, olhou. Olha, chegou um ponto da Sônia até... Desculpa, da minha mãe até mandar a Sônia embora de casa, lá da minha casa. Sai daqui, eu nasci para o sofrimento. E a Sônia olhou para minha mãe e disse: irmã Graça, olhe para mim. Olha só, olha como a Liga da Justiça veio. Ela olhou para minha mãe e disse assim: irmã Graça, olhe para mim. A sua história não vai terminar assim. O seu casamento não vai terminar assim. A sua família não vai terminar assim. Sabe por quê, irmã Graça? Porque Deus chamou o primeiro. Em nome de Jesus chamou o segundo. E pelo poder do Espírito Santo vai reverter esse quadro. Os irmãos conseguem ver a Liga da Justiça? Ela chama Deus, Jesus, o Espírito Santo. Quem está fazendo o pronunciamento? A Sônia. Enquanto isso, na sala de justiça, uau! Ele é incrível. O Espírito Santo é incrível. Pensa numa pessoa maravilhosa, incrível. Porque muitas vezes nós não nos apresentamos para fazer parte da liga, porque, poxa, mas eu não sei falar, eu sou meio tímido. Aí o Espírito Santo falou: é assim que eu gosto. Porque eu que vou empoderar você. Você não vai expulsar um demônio em seu próprio nome. Você não vai mandar que os seres do mal saiam em seu próprio nome. Você vai falar no nome de Cristo, no nome de Jesus. A sua função é receber esse empoderamento. É entender que o poder é de Deus. O poder sobre-humano vem de Deus. E só precisa que você diga sim. Quantos me entendem? Porque o poder é dele. Então, palmas ao Espírito Santo. E agora vamos ao último integrante da Liga da Justiça. Que rufe os tambores. Me ajuda nos pés aí. Agora eu quero pedir para você saltar 200 metros de altura. Sim, chegou a hora da conquista. Já tem demônios se suicidando. E o mistério já está acontecendo aqui, ó. Entenda isso, nós vamos prevalecer, nós vamos conquistar. Eu gostaria que você celebrasse com toda a sua força o quarto integrante da Liga da Justiça, porque ele faz parte da conquista desse território espiritualmente. Então, para que a igreja celebre com toda a sua força, o quarto integrante para a conquista de Boa Vista, de Roraima, quarto integrante é você! 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 Aleluia! Fique em pé, fique em pé, fique em pé. Já chega de se sentar. Fique em pé. Deixa eu te falar uma coisa. Coloca para mim, até aqui. Irmãos, é você. Eu, Senhor, sim, você. Moisés disse: Senhor, mas eu não sei nem falar. Você, Moisés. Fica tranquilo que eu estou contigo, você não está só. Irmãos, passamos 2 anos sombrios, difíceis. Mas passou. E agora é hora de avançar. E você não está só para cumprir a justiça de Deus.
O Senhor chamou você nessa noite para dizer para você, e eu sei que o Espírito Santo vai lhe revelar e confirmar o que eu vou dizer. Você foi chamado para ser um oficial de justiça. Tem moradores ilegais dentro das casas e vocês sabem disso. Lá dentro daquele apartamento, daquela casa, daquela família, não é lugar para vícios, não é lugar para separação, não é lugar para derrota, para prostituição, não é lugar para as drogas. Esses moradores estão ilegais, eles precisam sair dessas casas. Quem vai fazer isso? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Levante a sua mão. E você, meu irmão, é você, é você, é você, é você. Deus seja louvado pela vida da Sônia. Ela entrou para a história da minha fé. Porque às vezes o maligno tenta simplificar o nosso viver. Mas nós somos chamados, meus irmãos, Cristo em vós é a esperança da glória. Não tem como ser indiferente, a não ser que você não nasceu de novo. Tudo bem, eu compreendo, mas quem nasceu não dá. Não dá. Nós precisamos ir adiante. E eu quero agora, em nome do Senhor Jesus. Aliás, permaneça em pé, eu falei que ia mostrar para você. Corta para mim. Atos 1:8. Mas recebereis poder. Essa palavra poder significa dunamis, que significa no português dinamite. Deus está dizendo: filho, eu vou colocar dentro de você uma dinamite. Aonde você chegar, espiritualmente falando, você vai explodir e mandar cabeça, pata, pé, chifre de demônio para tudo que é lado. Porque você, não são os homens bombas lá do Afeganistão, vocês são as verdadeiras cargas explosivas. Biblicamente falando, vocês são cheios do poder. E nós queremos aí colocar muito mais pólvora dentro de você agora. Pólvora. Você está sendo empoderado para saquear o inferno e povoar o céu. Agora olha aqui comigo esse texto de Colossenses 1:29. Nunca esqueça disso. Olha o que diz o texto: para isso é que eu também me esforço, me afadigo, disse Paulo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia. Diga comigo, eficácia. A palavra eficácia no grego significa poder sobre-humano. Sabe que em outras palavras, você é o verdadeiro super-homem, não o da ficção, a Mulher Maravilha. Porque a Bíblia diz que a eficácia é o poder sobre-humano de Deus dentro de você. Eu nunca vou esquecer quando isso foi uma revelação para a minha fé. Eu era líder de célula ainda, quando manifestou um demônio num rapaz de 2 metros de altura e 3 metros de largura. Pastor Giovanni, que exagero, é só para você entender que o homem era grande. E aí você sabe, o líder de célula desde cedo é chamado de pastor, porque ele cuida de vidas. Aí manifestou o demônio daquele tamanho, chamaram quem? O pastor. Aí eu digo, mas eu não sou pastor. Não, agora você é, vai lá expulsar o demônio. Irmãos, eu nunca vou esquecer. Tinham literalmente umas 5 pessoas segurando de um lado e 5 do outro. E eu cheguei lá, eu tenho 1,61,9999999, por alguns centímetros não dá 1,62 m. O cara tinha 2 metros de altura. Irmãos, mas eu entendi que eu tinha poderes sobre-humanos. Eu digo, solte o homem. Aí as pessoas perto falaram, olha, se nós soltarmos ele, o murro que ele der em você, você vai passar 3 dias dormindo. Quando acordar, cai de novo. Eu digo, solte o homem. Rapaz, solte o homem. Irmão, literalmente soltaram ele. Ah! Eu digo, está amarrado. Olha só a Liga da Justiça. Em nome de Jesus está amarrado. Ele fez isso aqui, ó. Tum. Aí quando eu olhei aquilo, eu digo, uau, eu tenho poderes sobre-humanos. Uau! Foi lindo ver eu dizer, mão para trás, demônio. Foi lindo ver isso aqui, ó. Meu Deus, eu tenho poderes sobre-humanos. Eficácia, poder sobre-humano. Por isso que Paulo dizia, eu me esforço,
Não é no meu poder, mas é no poder de Deus que é sobre mim. Foi lindo ver dizer, demônio, de joelho. Aquele rapaz de 2 metros de altura, personificado no demônio, caindo de joelho. Falei, meu Senhor, eu tenho poderes sobre-humanos. E foi lindo poder dizer, olhem todos vocês. Tinha muita gente olhando, porque demônio atrai pessoas nesse sentido. Olhem todos o que o Deus é capaz de fazer. A Liga da Justiça chegou aqui. Esse homem será liberto. E todos verão. Irmãos, eu fiquei tão ousado naquele dia. Olha, 1,61 m de ousadia. Todos verão o poder de Deus. Olhei, em nome de Jesus. Sai. O rapaz caiu. Digo, fica em pé, dê água para ele. Tomou água, eu disse, o mal se retirou da vida deste homem. E só, irmãos, pode procurar qualquer tipo de coisa para que não sai. É o poder de Deus que faz isso. Então eu quero agora pedir ajuda do pastor Lima, do pastor Gilvan, de todos os pastores da igreja. Não sei como nós vamos conduzir, mas eu quero começar aqui, eu vou começar aqui orando, para que o Espírito Santo conduza esse momento. Eu vou poupar um pouco a minha voz, que tem amanhã de novo. Amanhã a chapa vai esquentar, meu Deus, gente. E é nessa mesma vibe aí, viu, gente? É um negócio maluco. Mesmo que fique, a gente sente por aqui, mas convide pessoas, líderes, pessoas que não vêm mais à igreja, líderes que estão desanimados. Pague um preço, tire uma refeição amanhã, mas convide, traga eles. O Espírito Santo quer empoderar todos. Os irmãos me ouvem? Todos. Mesmo que fique superlotado, dá um jeito, mas traga. Porque Boa Vista, a Paz Church de Boa Vista está entrando numa nova dimensão, viu, meu irmão? Vocês verão aquela visão que eu tive, que vocês já tiveram. Milhares e milhares e milhares de pessoas entrando e milhares saindo, e centenas de carros ali na nossa nova casa. Isso já é uma realidade. Levante as suas mãos diante do teu Senhor.